Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o coração bem apertadinho, né? Com saudades, querendo estar pertinho de vocês. Mas a gente precisava tomar essa atitude responsável, né? Para estar minimizando a situação do nosso país, certo? Então, hoje a gente vai estar fazendo uma aula diferente, né? A gente vai estar com conteúdo online para vocês, disponibilizando esse material para que vocês possam estar acompanhando em casa, né? E não fazer dessa quarentena que a gente está fazendo como férias e não perder o conteúdo, tá certo? Então, antes de qualquer coisa, eu tenho um recadinho para dar a vocês, antes da gente começar a nossa aula, né? Vocês precisam pegar o material, tá certo, de vocês, o material de atendente de farmácia, que a gente já finalizou, né? E aí a gente vai estar iniciando uma revisão. Olha aí que bacana, né? Que colher de chá, mais uma revisão para vocês, né? Que a gente vai estar passando para que vocês tirem nota 10 nessa avaliação. Então, não vai ter mais desculpas, tá certo? Então, vocês podem estar acompanhando essa revisão, tanto por aquele esqueminha de revisão que eu fiz com vocês, como também pelo material que eu vou estar disponibilizando as páginas para vocês e o conteúdo que vai contemplar na prova, tá certo? Então, não esqueçam de, antes de começar o nosso conteúdo online, vocês precisam estar dando uma olhadinha nesse conteúdo que eu já passei para vocês, tá ok? Então, vamos iniciar a nossa aula. Vamos lá. Então, hoje a revisão, tá certo? E a gente vai estar iniciando com os conceitos importantes. Lembra que eu falei para vocês, reforcei bastante, que esses conceitos são extremamente importantes para o dia a dia de vocês em uma drogaria, em uma farmácia. Porém, esse conteúdo não está no livro, porque é um conteúdo, mais um diálogo que a gente tem para passar para vocês, certo? Então, esse conteúdo vai estar disponível aqui e naquele material que eu já passei para vocês. Depois a gente vai estar falando das formas farmacêuticas, né? Que vai estar lá na página 29, da página 29 a 37. Depois, vias de administração, né? Nas páginas 40 até 52. Vamos focar em antibiótico, que foi um medicamento que eu escolhi para contemplar na prova, porque eu acho que é de extrema importância a gente estar debatendo sobre antibiótico, para que vocês possam orientar, né, o cliente e o paciente de vocês. Esse assunto está disponível na página 67. E, por último, a gente vai estar abordando aqueles tipos de medicamentos, né? Medicamentos genéricos, similar de referência, e os medicamentos manipulados. Então, que vai estar lá na página 77 e 78, tá ok? Então, vamos iniciar. Lembram dos conceitos importantes, né? Eu falava, gente, qual a diferença de remédio para medicamento, né? E aí, vocês lembram, né? Remédio é tudo aquilo que vem aliviar ou vem a curar, né, um desconforto ou até mesmo uma doença. Então, qualquer coisa, qualquer recurso, qualquer substância, o que seria isso? Um chá, um banho não alivia uma tensão, né? Quando a gente está com enxaqueca, quando a gente está estressado. Então, isso aí é remédio. Já medicamento, né, vai ser algo mais específico, ou seja, uma substância que seja preparada em uma farmácia de manipulação ou que venha de uma indústria farmacêutica, certo? Que seja tudo regulamentado, né, tudo bonitinho pela Anvisa. E aí temos um conceito assim que vocês não podem esquecer, tá? Que são os fármacos que eu falo, abordo em cada aula com vocês. E o que são fármacos, né? São aquelas substâncias químicas, aquela principal substância que tem no medicamento. Então, professora, me lembra um exemplo? O Tilenol. O Tilenol é uma marca, tá? E aí, qual é o princípio ativo, qual é o fármaco, qual é a principal substância, né, desse medicamento? O paracetamol, tá? Então, o paracetamol vai ser o fármaco. E, por último, a gente tem drogas, né? Drogas é qualquer substância que venha alterar
né? A função fisiológica. O que é função fisiológica? A função fisiológica é o funcionamento normal do nosso corpo, de forma benéfica ou de forma maléfica. Então, quando vocês virem esse conceito, que pode ser bom ou ruim para o nosso organismo, vocês vão lembrar de drogas, tá certo? Vamos passar para o nosso próximo conteúdo, né, que contempla a nossa prova. Eita, as formas farmacêuticas que vocês fazem, né, um auê com isso. Mas vamos lá, vamos relembrar. Quando eu pergunto assim, gente, quais são as formas farmacêuticas? Vocês têm que lembrar, sólidos, líquidos e semissólidos. Isso é questão de concurso, minha gente. Não é só questão de prova da professora Priscila. Então, e também de processo seletivo, tá? Então, vamos lá. Dentro das formas farmacêuticas sólidas, a gente tem alguns tipos, que esses tipos eu quero que vocês lembrem, né, que são os pós. Lembra que eu falei que os pós, eles podem ser tanto da forma efervescente, como pode ser oral, mas também pode ser de uso local. Então, assim, não vem, às vezes a pessoa pega o pó, aí diz, eita, pó é de uso oral. Não, pode ter o pó de uso local. Por exemplo, o vodol, né? Para impingir frieira. A gente não vai ingerir o vodol, né? A gente vai colocar no local, certo? Depois a gente tem os granulados, que são... eu comparo muito o granulado com o pó. O pó, ele é como se fosse um açúcar refinado. O granulado já vai ser um açúcar cristal, ele vai ter grãos, certo? E temos as cápsulas, que eu deixei uma informação muito importante para vocês, que vocês podem estar repassando isso para o paciente ou cliente, que jamais pode fracionar uma cápsula, abrir e ingerir só o conteúdo que tem dentro, porque essa cápsula ela tem uma função importantíssima, que é para proteger essa substância até o local de ação. Né? Aí temos o comprimido e Drages, que eu gosto sempre de fazer esse comparativo. O comprimido é aquele que é fosco, tá? A Drages já vai ser aquele comprimido que recebe um revestimento. Que revestimento é esse? Ele tem açúcar e tem corante, que a gente chama de edulcorante, né? Lembra a Neosaldina? Ela é brilhosinha, parece um M&M's. Quando vocês virem um comprimido que tem um brilhinho, que parece um M&M, a gente já vai saber que é Drage, tá? E para finalizar, os sólidos, a gente tem os óvulos, né? Supositórios, os óvulos, lembrando que é para ser de uso vaginal, tá? Sempre orientar o paciente, porque muitos pacientes não foram orientados e não sabem utilizar. Temos pílulas, né, que são aqueles comprimidozinhos bem pequenininhos, esféricos. Não é para mastigar, é para engolir. Sempre lembrar de tomar com água, né, que tem muitas mulheres que tomam sem a água, né? E o supositório, que é de uso retal, tá? Não esqueçam que está dentro de sólido, mesmo que a consistência não seja tão sólida assim. O próximo slide é os semissólidos. Quem lembra, né? Cremes, pomadas. Lembra que eu fiz um comparativo na aula, que os cremes eles vão ser mais fáceis de se espalhar no corpo, na pele, né? A pomada ela já é mais consistente, certo? Temos o gel, lembrando que muita gente associa gel a uso tópico, né? Um gel para pancada, mas a gente já viu em sala de aula que existe gel de uso oral, né? Então, muito utilizado, muito passado pelas pediatras, tá certo? E a pasta, né? A famosa pasta d'água também entra nos semissólidos, certo? Então, já vimos sólidos, semissólidos e, por último, temos quais? Os líquidos, que muita gente esquece da bendita suspensão, né? Suspensão vocês não podem esquecer, que é o quê? A água com partículas sólidas dentro. Lembram que eu falei da insulina? Se a gente deixar ela sem mexer e aguardar um pouquinho, vai ficar mais denso embaixo, com partículas sólidas, vai ficar uma cozinha mais esbranquiçada e em cima vai ficar mais aquosa, né? Vai ficar aquela aguinha. Essa é caracterizada pela suspensão. Soluções, eu disse assim, gente, é aquele que tem, é um medicamento ruim, que tem um sabor original.
e ela é homogênea, não vai ter como a suspensão, 2 fases, né? E o xarope já não vai ser igual à solução. O xarope vai ter aquele açúcar, vai ter aquele sabor para mascarar. Geralmente, né, o xarope é utilizado mais para crianças, certo? E para a gente finalizar a parte de líquidos, né, o colírio, né, solução oftálmica, que também entra nesse tipo de forma farmacêutica, tá certo? Então, finalizamos a parte de conceitos, a parte de forma farmacêutica, né? E vamos terminar aqui com vias de administração, né? Vias de administração, vocês também têm uma maior dificuldade. Não podem confundir, gente, né? Tem a parte enteral, né? Que é uma via de administração gástrica, né, que a gente vai pensar mais nessa parte gástrica e também na parte intestinal, que ela vai ser oral, sublingual e retal. Já, né, a parenteral, a gente vai lembrar das injetáveis, né, intravenosa, que a gente está aplicando o que na via intravenosa? Um soro, um líquido que não seja oleoso. Aí temos também intramuscular, certo? Intramuscular vai ter o quê? Aquele cuidado, né? Que a gente já pode estar passando aí, administrando o quê? Um líquido mais oleoso, como, por exemplo, o anticoncepcional, né? A gente aplica no músculo e ele é uma solução mais oleosa. Intradérmica, né? Que a gente aplica na derme. E aí, o que é que a gente pode estar aplicando na derme? Aquela vacina BCG, teste alérgico também é na derme. E, por último, que pelo amor de Deus, não esqueçam, né? Subcutânea. Subcutânea, vocês podem estar aplicando insulina, tá? A insulina, eu digo assim, gente, que pode estar aplicando porque a pessoa mesmo, o paciente mesmo pode estar aplicando. E como vocês sabem a técnica, pode ser que vocês precisem aplicar em algum familiar de vocês. Tá certo? E por último, a via tópica, que é local, né? Tem uma ação local. Não esqueçam disso. Reforcem o estudo, deem uma revisada nesse material, tá? Eu já disponibilizei as páginas para vocês. Vamos falar um pouquinho de antibiótico agora, né? Antibiótico é uma classe de medicamentos super importante, né? Que serve para matar ou inibir bactéria, não serve para fungo, não serve para vírus, é só bactéria. E é importante que se faça o tratamento até o último dia que o médico passou, né? Se foram 7 dias, são 7 dias de tratamento, para evitar que essa bactéria fique super resistente ao medicamento e que esse medicamento não venha fazer efeito depois, tá certo? Então, lembrem disso, a gente já discutiu muito isso em sala de aula. Para finalizar, né, a diferença entre medicamento genérico, similar e de referência. Lembrar que o medicamento de referência é seguro, é eficaz, ele tem marca, ele tem princípio ativo. Já o genérico, ele também é seguro, ele também é eficaz, só que ele não vem com a marca, ele vem somente com o quê? Com princípio ativo. E o similar, ele tem marca e tem princípio ativo, tá certo? Temos também a questão dos manipulados, que tem vantagens, né, por ser um medicamento personalizado. Lembrando que eu deixei uma observação para vocês, que na observação esse medicamento ele não possui marca, ele só possui os nomes dos princípios ativos ou do princípio ativo. Tá certo, gente? Ficou interessante a aula, né? Eu acho que deu para a gente revisar tudo direitinho, né? No próximo conteúdo online da gente, a gente vai estar disponibilizando também, tá? Eu vou estar disponível para vocês no WhatsApp, para a gente estar tirando as dúvidas. E lá, a gente juntos, né, iremos decidir, nós juntos, né, iremos decidir qual será o próximo conteúdo a abordar que vocês estão sentindo mais dificuldade, tá certo? Então, estudem,
não fiquem, né, aí com a mente desocupada. Vocês têm tempo agora para estar revisando os assuntos, para estar lendo o nosso material, tá? E não deixem de fazerem os cuidados que a gente tem que fazer, né? Lavar as mãos, passar o álcool em gel, tá certo? Tô aqui morrendo de saudade, mas por enquanto a gente vai ficar nesse conteúdo online, de forma online, para que a gente possa estar melhorando, né, a didática de ensino para vocês. E aí não esqueça, eu vou estar passando uma atividade, tá certo? A gente vai estar passando, disponibilizando uma atividade do CRA e vocês precisam me devolver preenchido com o nome completo e respondido, porque vai contabilizar como nota e também como frequência, combinado? Gente, muito obrigada. Até o nosso próximo conteúdo online, tá? Então, beijos e fiquem com Deus. Até a próxima. Tchauzinho.